Bom, pessoal, bem-vindo ao nosso quarto e, infelizmente, nosso último encontro, né, presencial, assim, né, que nós vamos poder interagir um pouco a mais, né? Mas vamos continuar então falando sobre a parte de especificação técnica, de dimensionamento e planejamento de frota. Vamos só rever alguns conceitos desde a primeira aula. Então nós falamos bastante sobre produto, falamos sobre relações de eixo, falamos sobre potência, sobre torque, definimos uma série de coisas, né? E eu espero que tudo que a gente tenha visto até esse momento ajude vocês realmente a repensarem um pouquinho a frota de vocês, ver se os veículos estão sendo utilizados de forma correta, né? Então, para isso, nós vamos continuar com a nossa mesma rotina, né, de fazer um apanhado geral, um certo resumo do nosso terceiro encontro, até para a gente recapitular algumas coisinhas, né? Então, o guia de aplicação foi o que nós basicamente falamos no nosso terceiro encontro. Então, principalmente revendo aquela história do conceito, né, de especificação técnica de produto, a questão de desempenho, produtividade, condições operacionais. Nós analisamos uma série de fatores, né, que todos esses fatores, de certa forma, contribuem minimamente para evolução desse produto também. Então, qualquer especificação errada, qualquer detalhe que a gente não considere, né, conhecendo bem o trabalho que a gente faz, toda a nossa rotina, toda a nossa logística embarcada no transporte da nossa frota, é importantíssimo e vai cair nesse material que vocês estão vendo aqui. Então, desempenho, produtividade, condições operacionais é fundamental para que a gente consiga fazer um correto dimensionamento da frota. Tá? E também a parte de economia, que é justamente onde nós vamos começar a entrar um pouquinho mais nesse nosso quarto encontro. Então, muito bem-vindos, né, que nós vamos tratar então dessa parte mais econômica aí do transporte e vendo exatamente as causas, né, que podemos cometer algum tipo de engano na especificação técnica do produto e o que isso vai acarretar no dia a dia. Quais serão os efeitos, as consequências que um pequeno equívoco, que um pequeno erro na especificação vai trazer para o seu dia a dia. Então aqui nós temos o que é esse guia, como usar, as responsabilidades, as consequências. Então tudo isso que a gente vai tratar, né? E aqui então todos os parâmetros, né, desse guia de especificação, esse guia de transporte, né? Então a questão do transporte em si, o tipo de implemento que ele é utilizado, as condições operacionais, então condição da estrada, a topografia é fundamental. Então para onde que eu vou dirigir, para onde que eu vou transportar esse meu material. Então tudo isso é de suma importância, né? A utilização do caminhão, qual que é a quilometragem que eu vou rodar. Então isso tudo afeta muito e por isso que nós temos que ter um olho clínico para que a gente não erre na especificação, né? Que a gente minimize esse erro para que a gente não tenha consequências futuras, né? E que isso cause uma baixa da rentabilidade, uma baixa de disponibilidade do veículo e assim por diante. Nós vamos ver um pouco mais nesse nosso quarto encontro agora aqui. Aqui então essa tabela bastante assim, genérica, mas bastante orientativa também, né? Então você tem ali o tipo de transporte, longa distância, vocacional, o que você faz, de que maneira que você transporta, né? É somente longa distância, você faz um trajeto também na curta distância, dentro de cidades, como transformar essas informações todas numa correta especificação técnica de produto. Além disso, condições do pavimento, isso é fundamental para o dimensionamento correto. Que tipo de suspensão que nós vamos usar, o piso é mal conservado, é bem conservado, eu rodo realmente em estradas extremamente boas aqui do Brasil ou não, né? Eu vou para o Brasil inteiro e encontro as mais diversas condições. Ou seja, cada um merece um estudo, um pensamento, uma análise, para que a gente consiga colocar o veículo de forma correta.
Topografia é fundamental, né? Então nós vamos transportar mais numa região, por exemplo, um pouco mais plana, como é a região, por exemplo, das boas rodovias que tem no estado de São Paulo, ou vamos rodar mais no Espírito Santo, que é um pouco mais quebrado, tem mais serras, em Minas Gerais também. Então, revendo tudo isso, né, a topografia é um fator fundamental que vai desencadear uma série de avaliações que nós já começamos a fazer e nós vamos fazer alguns, né, um certo exercício agora também, né, ao longo desse nosso quarto encontro, para vocês entenderem bem as consequências de uma especificação não tão correta como deveria ser. Altitudes, então isso vale principalmente aqui no Brasil. Nós não temos assim grandes problemas com altitudes, mas para quem faz o transporte internacional, se você na sua empresa faz esse transporte internacional para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, né, que daí você pega a Cordilheira, Colômbia, Venezuela, enfim, todos esses mercados latino-americanos, né, em que você vai ter uma condição operacional bem diferente da que você encontra no Brasil, né? Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração. Clima também, você vai encontrar nos Alpes, né, nos Andes, né, da fronteira de Argentina com Chile, né, então teremos consequências também. Qual que é a consequência da baixa temperatura, né? Densidade de curvas, então se você tem uma densidade muito grande, você tem uma serra, que você tem muitas curvas nesse percurso, então você tem que frear mais o caminhão, se usar mais de freio motor. O freio motor daí é fundamental nesse processo de descida de uma serra, então o freio motor é fundamental. Então quanto mais potente for o freio motor, menos você usa do teu sistema de frenagem, portanto você reduz o custo de manutenção e você aumenta a tua lucratividade. E isso se transforma em disponibilidade mecânica do produto. Ou seja, você tem menos reparos a ser feito por uma questão de aplicação. Está subindo serra, está descendo serra. Descendo você tem que ter um sistema de frenagem muito bom. Subindo você tem que ter potência e torque, que nós já vimos desde o nosso primeiro encontro. Potências e torques adequados para que a gente consiga fazer uma velocidade média, subir melhor essa montanha e depois descer lá do outro lado com toda a segurança, com uma velocidade média também compatível e melhor, né? Isso aumenta a rentabilidade, além de reduzir o consumo de combustível e outras muitas consequências. Variação de velocidade, então baixas velocidades, altas velocidades. Então quanto menos variar, melhor vai ser o consumo de combustível. Frequência de manobras, então aí nós também vimos, né, pátios muito estreitos, nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, quanto mais otimizado for o veículo, um entre-eixo mais curto, que você consiga levantar o terceiro eixo ou o último eixo de tração, por exemplo, que tem tecnologias para isso, você vai ter um pátio de manobra de uma forma muito mais fácil de você manusear, de você garantir, por exemplo, uma produtividade maior, não estressando o motorista e não danificando também nem o piso, não destruindo pneus também. Você tem raio de giro muito pequeno, você vai ter um desgaste muito maior dos teus pneus também. Isso tudo vai somar lá no finalmente e vai te trazer uma redução no teu custo operacional, melhor, uma redução na rentabilidade, aumentando o custo operacional. Então tudo isso é de extrema importância. Quilometragem anual percorrida, né? O caminhão foi feito para rodar, então se a tua logística permite isso, quanto mais o caminhão rodar, melhor. Então, se ele estiver parado, ele não está gerando recursos, né? Então, por isso que é importantíssimo, né, a questão de potência, de durabilidade, de colocar o eixo correto, a informação correta para que você tenha disponibilidade do teu produto, fazendo com que o caminhão esteja sempre disposto, sempre disponível para ele poder rodar. Esse é o nosso intuito sempre, né? Questão de implemento, tipo de quinta roda mais baixa, tem que transportar volumes extremamente altos, e daí os vários tipos de implementos, que a gente não vai entrar aqui, é muito mais com os fabricantes de implementos, né, que a gente sempre falou desde o início, mas que tem várias alternativas extremamente otimizadas, em que normalmente é feito um elo de ligação muito forte entre as montadoras, né, tanto de implemento quanto de veículos, para fazer com que o cliente, né, o transportador, faça a aquisição de forma correta.
E daí, por último, a questão de peso bruto total ou peso bruto total combinado, né? Que tipo de carga que você leva, né? Vamos tirar, né, a parte de excessos, já que, né, as balanças estão aí, as multas estão aí, são bem pesadas, né? Então, como administrar essa parte toda? Então, a especificação, né, nós vamos optar por um veículo médio, um veículo mais pesado, de baixa potência, de média potência, de alta potência. O que é melhor para o meu dia a dia? Né? Tem algumas cidades que fazem restrição de entrada, então às vezes você tem que fracionar a tua carga, porque a prefeitura, enfim, tem limitações ou de entrada nas cidades, ou de horário de entradas. Então tudo isso afeta muito a tua decisão de qual que é o melhor caminho a ser adotado, dependendo do tipo de carga que você transporta, a logística dentro de cidades, dentro de pátio de manobras, em entidades, por exemplo, nos embarcadores. Então, tudo isso é fundamental, né? Se é um trator, se é um veículo plataforma, se é uma plataforma com Romeo e Julieta, de repente a tua logística permite que você transporte com um Romeo e Julieta, né? Então tem que pensar um pouquinho nisso também para abrir um pouco mais esse leque. Entre eixos, né, nós já falamos bastante sobre entre eixos, então quanto mais curto for, melhor vai ser a aerodinâmica, o espaço entre a carreta e a parte traseira da cabine é fundamental também, então quanto menor esse espaço, melhor a aerodinâmica. Isso representa dinheiro no bolso, né? Você vai ter uma penetração aerodinâmica melhor, um fator de aerodinâmica melhor também, você vai ter uma redução de consumo de combustível, né? Sempre a gente tenta focar velocidade média, produtividade, etc., mas com redução de consumo de combustível. Isso é fundamental. Potências a indicar, se na tua frota, por exemplo, o teu tipo de transporte requer tomada de força, que tipo de tomada de força, tudo isso tem que ser pensado na hora da aquisição do produto. É fundamental, né? Eu vou colocar uma tomada de força, o próprio fabricante já vai determinar que tipo de tomada de força, vazão, pressão, que é melhor para a sua aplicação. Isso garante também uma disponibilidade, uma eventual não forçar, né, a caixa de transmissão, no caso de uma tomada de força acoplada na caixa, e assim por diante, né? Opções de eixo, com redução, sem redução, com várias relações de diferencial também. E isso tudo para que a gente consiga fazer um caminhão mais produtivo, mais rentável possível, né? Então aqui nós vamos começar a ver as questões, por exemplo, de aplicação dos nossos veículos, né? Então acabamos essa parte de revisão desse nosso terceiro encontro dessa semana, né? que foi ao ar essa aula também. Espero que todos tenham assistido, que todos tenham participado. Eu tive o maior prazer, né, em responder a todos os questionamentos. Espero que não tenha deixado ninguém sem respostas e me coloco totalmente à disposição para o quarto módulo também, que vai iniciar na segunda-feira próxima, desculpa. E também, qualquer dúvida que tenham, por favor, vocês têm o meu e-mail, coloquem lá para a gente poder interagir e principalmente também coloquem no fórum de discussão, né, vendo o que uma outra transportadora também faz, tentar pegar informação dos outros também para que a gente consiga montar um cenário e que todo mundo tenha uma informação boa e correta, né? A ideia é que todo mundo saia ganhando nesse nosso exercício aqui, de tentar passar para vocês nesses 4 encontros, que foram poucos, né? Mas foram muito prazerosos, para a gente realmente conseguir especificar o caminhão correto e fazer a gestão e o dimensionamento de frota de uma forma correta. Eu pedi para vocês no nosso último encontro, no final do nosso terceiro encontro, para instalar uma planilha de custo operacional. Então ela não é uma planilha que tem uma abrangência muito grande, ela é muito mais didática, né? O professor Valdívia vai entrar num módulo aí à frente, já no caso explicando isso para vocês também, mas aqui é meramente para que a gente tenha um aspecto didático, né? Então mostrando para vocês o que vocês podem tirar dessa planilha para que a gente consiga mostrar, por exemplo, qual que vai ser o custo operacional, para que a gente trabalhe em cima disso, para que a gente consiga reduzir esse custo, conhecer quais são os impactos
que mais agregam ou que reduzem o custo da tua transportadora. Então, isso é fundamental para o correto entendimento do custo operacional.